aí, belezinha? E aí, belezinha? Nego velho, hoje vou falar esse negócio aí de médico brasileiro e médico japonês. Esse negócio aí que aconteceu essa semana, a comunidade brasileira e bastante pessoas no Brasil ficou apavorado o que aconteceu com o Rodela. É claro, e não seria por menos, um cara que é querido por muitas pessoas, ele que é um dos responsáveis por esse canal, porque se não fosse ele, esse canal não estaria crescendo da maneira que está. Vocês também, a maioria dessas pessoas nem teria me conhecido. E muita gente chegou e falou assim, Neguinho, e o Rodela? Fala do Rodela, chama o Rodela, conversa com o Rodela. Gente, eu fui visitá-lo no hospital, só que eu não poderia ficar falando da vida do menino. Eu fui visitar, eu ofereci ajuda pra ele, eu ofereci tradução dele, a minha mulher também oferecemos, tudo. Só que a gente não podia ficar falando da vida do bichinho. Ô, louco, misericórdia. Então o que aconteceu? Eu esperei acabar tudo isso aí pra dar a minha versão, a minha opinião. E daí vai eu e a mulher falar a mesma coisa, né? O que acontece? Quando a gente tem um grupo, ainda naquele grupo eu falei assim, velho, fica tranquilo que não deve ser muito grave. Por quê? Porque quando o médico, você vai consultar um médico brasileiro, na maioria das vezes, o médico ele te fala assim, ó, velho, pode ser esse tipo de coisa, e ele tira todas as possibilidades, as mínimas possibilidades, ele descarta. O médico japonês, ele já vai mais pro lado minucioso, né? Ele já vai falando assim, pode ser isso, aquilo e outro. Várias coisas, né? Nihonjin no sensei wa komakai desho? 細かいね。Byoku no namae já nakute gen no saga desho? そう。 Então, pro médico japonês, mesmo que ele saiba qual é a doença, ele não vai falar a doença. É mais importante ele falar onde surgiu essa doença. Né? 話したことある？あるある。日本人はすごく心配性なので、もちろん病気の名前も知りたい。だけど自分がなんでその病気になったかっていう原因がやっぱり一番知りたいから、下手な話ね、もっと細かいところで環境の何かが悪かったのかとか、その食べ物の何かが悪かったのか。Né? Para o japonês, o que é mais importante não é saber o nome da doença, o que doença que é saber a origem da doença. Ou vou para uma alimentação, alguma coisa. Então, essa que era... E no em japonês chama Gen-in. É onde que tá vindo essa doença. Porque se quiser falar uma doença, o japonês até fala. Só que isso aí ele não vai ser um bom profissional se tiver que trocar. Eu sou no namae hanashite, 何日間だったら、そんな病気じゃないわ。違う病気になる。それおかしいでしょ？おかしい。日本の考え方, né? O que acontece? Se ele chega afirmando, é por isso que muitos brasileiros ele tem uma certa dificuldade aqui no Japão. Se ele chega afirmando, sabe, é tal doença. E daqui a alguns dias, algum exame, ele olhar e falar assim, não era aquela doença, é outra. Ele já não é um profissional que pode ser visto como profissional. Então é por isso que ele nunca vai... É quase impossível ele falar o nome da doença. A menos que ele tiver 100% de certeza. Baseado em exames. Daí então ele vai falar qualquer. Senão ele vai ficar naquele negócio que... não sei, moshikashitara, tá bom, não, deixa eu... Não, それはない。もしかしたら多分はない。病気にね。病気になってるのになんでもしかするの、なんでどうしてなの、例えばもしかしてどうしてがあってもいろんな細かいことの話の中で可能性としてその2つがあるからもしかしてっていう言葉はわかるけど、何も喋らないのに多分何々かもしれませんかもしくは何々かもしれませんはないね。Então tá bom em português a gente traduz como provavelmente. Então pro médico japonês não existe esse provavelmente. Não existe provavelmente. Existe é ou não é. Então, se ele falar, caso ele vai falar, talvez seja uma doença, ele vai colocar uma lista enorme, considerando todos os detalhes possíveis, para então ele falar, moshikashitara, tá bom, osorigaro, né? Então, ele vai falar todas as doenças, de uma, tudo for possível,
Pra depois ele falar, pode ser uma dessas aqui. Então é por isso que a maneira de você consultar um médico japonês com um médico brasileiro, ou um brasileiro se consultando no Japão, a preocupação é essa. Dessa maneira de se comunicar. Porque no pensamento japonês, não, pô, eu tô doente, não existe provavelmente. Atuar? Atuar. Então, gente, é isso aí. Fica esse é um recado nosso. Eu lembro que eu falei que quando eu fui visitá-lo, eu falei assim, rapaz, pode ficar tranquilo. O japonês tá falando com muita calma. Ele tá preocupado com o gein, que é a causa. Pode ficar tranquilo. Se bobear, você pode até pro Brasil, mas você vai tomar no máximo como é aquele negócio, amigo Surina, mas não é nem colírio. Um colírio. E esse negócio com o tempo vai sarar. É claro que a gente fica super feliz pelo Rodelo. Deus abençoe que sara bem rápido, que volta a fazer vídeo contando as histórias dele. E a gente fica feliz, claro, né? Mas que fica a lição de quando um brasileiro for se consultar com o médico, que fique tranquilo acerca do que eles vão falar, porque eles têm uma maneira de se comunicar diferente da nossa, né? Nihonjin to Brasil no sensei to ga hanashikata soto chigau da kedo dakara fuan ni naru ne. とにかく日本人は慎重に先生も対応するので、大丈夫ですよって最初からそういう感じでは来ないでしょ、きっと。やっぱりこうきちんと先生も話さなきゃいけないと思ってるから、丁寧に話さなきゃいけないと思うと、例えば相手が逆に病気になってて不安になってるところでゆっくりゆっくりそういうふうに慎重に話されると、あれもしかしては悪い病気なのかなと思うのかもしれない。確かに。もちろん喋り方も人によってそういうふうに通る人もいるかもしれないね。もちろん。 Então o que ela tá querendo dizer que a maneira mesmo de conversar que é mais importante, a maneira que você vai conversar. Então muitas vezes o médico ele pode parecer ser agressivo na maneira de falar assim, talvez você tenha uma doença grave, tudo, mas que ele fica limitado a não falar o nome da doença por causa disso, porque há possibilidade, isso é a possibilidade, ele não descarta nada. やっぱり病気になってる時にスペシャリストの先生と思ってる人に自分が質問したら帰ってくると思うでしょ、きっと。私たちは素人だから。だけど帰ってきた言葉がわからない言葉だったりしたらいけないわけだし、例えばわからないでも本当はいけないから、先生たちも多分すごくいろんなこと考えて相手にちゃんときちんと伝わるように話そうと思えば思うほど慎重になるのかもしれないね、やっぱり。Então ele tem a preocupação de falar. Então o que acontece? O médico muitas vezes, à medida que você vai consultar com ele, ele só vai responder baseado no que você está falando. Então, baseado no que você está falando, ele vai dar essa resposta. E essa resposta muitas vezes pode chegar a te ferir, a te machucar. Mas fazer o quê? Isso aí é uma das formas de ele se comunicar. Então o que acontece? Muitas vezes o brasileiro, quando ele vai traduzir ao pé da letra, tem muitas palavras que não dá certo ao pé da letra, principalmente no consultório médico. Quando você for procurar um tradutor, ou alguém que vai fazer a tradução para você, que procura um tradutor que tem a certa malícia já no japonês, não só do idioma japonês, mas essa malícia japonês de saber decifrar o que o médico quer falar. Porque com certeza você vai ficar chocado com com as possibilidades que pode ser. Tá entendendo, Neguinho? Tá entendendo? Então, é isso. Esse é o recado do Neguinho. Esse vídeo ficou longo pra caramba, mas estamos muito felizes com o que está acontecendo. Que Deus abençoe que isso aconteça mais rápido ainda. Sare logo. Tchau!